Então agora o nosso processo realmente de trabalhar com React, tá? E aí vamos começar então a criar uma aplicação e fazer algumas coisas com ela para a gente poder ver as coisas realmente acontecendo. E como eu já disse, nós vamos gravar mais de um vídeo para isso, tá? Então vamos primeiro aprender a entender a filosofia do React, que é a ideia da filosofia de trabalhar com componentes. Então vamos entender como é que funcionam esses componentes, como é que declara variáveis. Muita coisa que eu vou falar, na verdade, muitas coisas são de React, outras coisas são de JavaScript, que o React, na verdade, é uma biblioteca de JavaScript, né, que roda em cima de um interpretador chamado Babel. Tá? Então é importante isso. Então você pode rodar ele como aplicativo ou não, dependendo aí da sua intenção. Tá? Basta, se você quiser trabalhar dentro de um site normal, basta você ativar o interpretador Babel no sua aplicação, tá bom? No seu site. Mas vamos lá. Então eu vou aqui dentro da área de trabalho, pelo terminal, e vou criar a minha aplicação. Como é que a gente faz para criar a aplicação? É npx, lembrando, né? Você tem que ter o Node.js. Lá no primeiro vídeo eu expliquei tudo isso, né? Tudo que tem que ter instalado no computador para você poder trabalhar. Inclusive lá no primeiro vídeo eu criei uma aplicação igual eu vou fazer agora. Só que a princípio eu só rodei a aplicação. Agora não, agora nós vamos entender mesmo o conceito, vamos criar os componentes e vamos fazer alguns recursos, tá? Então vamos lá, npx create -react -app. Então esse é o comando para criar um aplicativo do tipo React. E aí você vai dar um nome do programa, tá? Então eu vou chamar aqui de, por exemplo, app1. Vamos lá então, vou dar um Enter. Essa parte demora um pouquinho, então, como você já sabe, né? Eu não entendo muito de trabalhar com vídeo, essas coisas, então quem quiser, pule adiante o vídeo. Aí vocês já estão vendo ali, criando na tela o app1, a pasta. Então, está sendo criado o aplicativo. Vamos aguardar um pouquinho. Então, eu vou criar a ideia básica é trabalhar com o conceito de componente. Então, você cria um componente que se transforma numa tag. Tá? E esses componentes, eles têm um único propósito, que é retornar um JSX, um JSX. O que é um JSX? O JSX nada mais é do que um HTML um pouco diferentezinho, mas é um HTML. Tá? O React.js, né? Estou explicando tudo isso enquanto crio a aplicação. O React.js, ele é Single Page Application. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu só tenho um HTML. Tudo vai rodar em cima de uma single page. Esse que é realmente o grande diferencial da história, tá? E ele trabalha com uma única página e dentro dessa página ele fica renderizando os seus componentes, né? E aí você pode ter normalmente não, a gente só pode renderizar um único objeto, mas assim, você pode dentro de um componente, né, você pode renderizar um único componente, mas lembrando que essa ideia pode ser burlada, óbvio, e nós vamos burlar sempre, porque o que nós vamos fazer? Nós vamos renderizar dentro desse único componente, mais de um componente. Você pode ter um componente formado por outros componentes, tá? Vamos usar já nesse momento aqui, integrado a ele, o Bootstrap. Então, vale a pena aí, quem sabe zero de Bootstrap, voltar no videozinho lá que eu falo de Bootstrap, tá? Então nós já vamos inserir o Bootstrap na aplicação, já vamos fazer tudo isso. E vamos trabalhar com os ícones também do Bootstrap, né? Eu tinha até falado com vocês no outro vídeo sobre os ícones do fonte Awesome e tudo mais, mas vamos trabalhar tudo com Bootstrap para poder ficar mais fácil. Vamos ter menos ícones, não tem problema isso. Bem, aqui então já está criado, terminou. Então eu vou abrir agora o Visual Studio e vou abrir a pasta para a gente ver como é que funciona tudo.
e começar então a desenvolver a primeira parte, né, dessa aplicação que vai ser feita em várias etapas. Então deixa eu abrir aqui, já abri um outro projeto que não era para ter aberto, mesa app1. Só abrir aqui a pasta. Então tá aí, tá aberto o projeto. Tá? Essa pasta aqui, Node Modules, é a pasta em que tem todas as bibliotecas. Essa pasta, quando vocês forem compartilhar o projeto de um com o outro, ou for mandar para o Git, essa pasta não é para ir. Por sinal, ele já cria um Git Ignore aqui, ó, em que ele coloca para não levar o /Node Modules. Então, assim, peguei a minha aplicação, mandei para outra pessoa, não vai ter essa pasta, porque vale a pena você configurar para o seu computador. E aí como é que você faz? Basta entrar e dar um npm install. Ele vai olhar todas as requisições que você tem desse projeto e vai configurar no seu projeto. Tá? Então, o npm install faz isso. Tá? Então, ele cria esse Node Modules. E se você tiver algum problema aí de incompatibilidade, porque se você copiar isso, por exemplo, se eu levar isso do meu computador que está com Mac, você botar no seu computador com Windows, ele não vai conseguir rodar, vai dar um monte de erro, vai dar um monte de problema, você nunca vai conseguir resolver, vai ter um monte de gente dando um monte de opinião diferente na internet. Ainda tem isso, né? Você vai ver um monte de gente falando um monte de coisa diferente na internet. E na verdade não tem que fazer nada demais. É só apagar o Node Modules, a pasta inteira, que é uma pasta gigante. É a maior parte. É o maior do seu projeto, é isso. E dá abrir o terminal e npm install. Aí ele vai refazer, ele vai ler as suas dependências, porque você tem aqui um packet JSON com todas as dependências que você tem. E aí ele vai baixar da internet. Igual a gente já viu com Maven. Né? Então ele vai baixar todas as dependências do seu projeto e deixar funcionando, tá? Para o seu ambiente, para o seu sistema operacional. Então por isso que é crucial que vocês tenham o Node.js instalado no computador de vocês. Tá? Então aqui a gente tem, né, então esse Node Modules, que é onde tem então, todas as bibliotecas. Então essa pasta não é para trafegar de um computador para outro, tá? O packet JSON é onde tem todas as bibliotecas que você tem configurado nesse seu projeto. Normalmente a gente não edita esse arquivo diretamente, a gente edita ele indiretamente, porque a gente usa um npm install e uma determinada biblioteca. Quando você dá esse npm install e o nome da biblioteca, ele insere, na verdade, esta biblioteca no packet JSON e atualiza o Node Modules. Esse é o caminho correto, tá? Não é muito, vocês podem achar de repente na internet o pessoal falando para você abrir o packet, colocar, etc e tal. Não, vamos usar os comandos Node, que é o que garante a devida funcionalidade do projeto, tá bom? Aqui é um readme básico, né, explicando, get started, etc e tal, que é padrão que ele cria, inclusive com muitas coisas que a gente vai usar aqui, tá bom? O public, eu acho que eu já falei dessas coisas com vocês lá no primeiro vídeo, mas vamos rever aqui que não tem problema. No public, na verdade, o que nós temos aqui? O mais importante aqui dentro do public, tá, é o manifest.json, que você tem aqui os arquivos que você pode, parâmetros que você está usando na sua página, tá? E o index.html. Esse favicon.icon é esse daqui, é o ícone que ele aparece lá na sua aplicação. Então você pode substituir, mas vale a pena sempre olhar os requisitos desse ícone aqui em termos de configuração, resolução, para você não gerar problema. Eu não vou mexer nele agora não, mas na hora que vocês forem desenvolver, obviamente vocês não vão usar o ícone padrão do React no projeto de vocês, né? Não faz sentido isso. Trabalhar com o ícone padrão do React, né? Isso aí é demência demais, né? Não é o ideal. O restante são... E o manifesto, eu já falei, né? O manifesto é isso. Então, assim, vamos lá. Vamos deixar o básico do básico aqui para a gente operar. Então eu vou apagar esse logo 192, que é um logotipo. Antes de eu sair apagando tudo e vocês não entenderem, vamos abrir aqui um novo terminal. E aí, para eu rodar essa aplicação, eu vou dar um npm start.
que é o comando que faz com que o aplicativo rode, como se fosse um servidorzinho de aplicação. Então vocês vão ver, vai demorar um pouquinhozinho só para carregar. Vamos aguardar, porque é a primeira vez, tá? Depois ele fica rodando bem rápido. Tá aí. Tá? O que vocês estão vendo aqui é o index.html. Tá? Esse index.html aqui tem uma série de... Vamos tirar esses comentários todos daqui para não ficar muito embolado, mas como eu falei, ele é single page. Tá? Então você só tem... Esse é o único HTML que nós vamos trabalhar na nossa aplicação lá. You need to enable JavaScript to run this app. Tá aqui, ó. É só um, tá vendo? Um no script. Eu vou apagar isso daqui também. Continua rodando normalmente. Aqui está React App, né? Eu chamei de app1, vamos chamar então nosso primeiro aplicativo React.js. Pronto, vamos salvar. Vocês vão ver que vai ser o nome. É que hoje em dia eles colocam essas abas, a gente fica meio desorientado, né? Mas olha lá, nosso primeiro aplicativo React.js. Ou se eu criar uma outra aba, aparece aqui, né? O nosso primeiro aplicativo React.js. Então, é porque não tem a barra de título, né? Se você lá no Windows que você tem aquela barra de título, vai aparecer também. Tá? Bem, vou deixar isso. E o crucial, esse div id root. Div id root. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, vamos apagar essas logos que estão aqui. Tá. Deixa eu ver. Aqui, tá vendo? Link icon, favicon.icon, que é esse cara. Então, vocês estão vendo? Aqui você pode baixar um outro ícone e colocar aqui. Dentro lá de público URL, que é a pasta pública, o favicon.icon, tá? Que aí ele faz esse ícone que está aqui, ó, no título da aplicação, né? Esse ícone, aqui não aparece o ícone, né? Só quando eu faço aqui, no Windows aí vocês têm uma visão melhor sobre esse ícone. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, então, tá. Uma coisa aqui, então. Então, aqui está a página. Eu vou apagar esses ícones. Então, vamos continuar aqui. E o que está rodando aqui? Eu estou substituindo essa div. Por o quê? Bem, então eu tenho aqui um index.js, um JavaScript do index. Tá? Eu tenho aqui, ó, um index.js, que é o primeiro JavaScript que roda em cima da nossa aplicação. Tá? É ele que vai fazer toda a referência para o que a gente quer. E ele aqui, ó, ele vai onde tem o root, tá vendo? Document.getElementById, root. Vamos bagunçar aqui, ó. Ao invés de root, vamos botar aqui raiz. Pronto, em português. Se eu der um salvar, deu erro. Por quê? Ele não achou o raiz. Mas se eu vier aqui, ó, eu falo, ó, document.getElementBy raiz, que é o nome que eu pus lá, eis que nada funciona, eu pago o mico, né? Aí, tá aí, eis que ele funciona, porque esse nome é o nome que está aqui, tá? Vamos deixar o root, que é o padrão, que é para depois se vocês forem usar isso aqui de referência, não ficar procurando uma coisa que não exista, né? Mas, tá? Então, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está renderizando o componente app. Tá vendo aqui, ó? Tem um componente, é assim que a gente chama um componente em React. Vamos ver esse componente app? Esse componente, tá vendo, ó? Import app from ./app, ou seja, do diretório que eu estou, o app. Então vamos ver aqui, ó, app.js. Então, nele que está, ó, image.src igual a logo, class name app logo, então ele tem um app.css, ó, vamos ver aqui, logo lá, 40, pointer event none, tá vendo? Então, opa, desculpa, é isso, cadê? Ah, tá, app.js.
Muito bem. Aí aqui ele entra o app.js, tudo bem, and save to reload. Edite esse app, e salve e recarregue, né? Edite, tá vendo? Save and reload. Ou seja, o que ele está falando? Ele está falando para eu fazer assim, ó, altere aqui. E salve e recarregue. Só para vocês verem, ó. Vou salvar. Olha lá, que beleza, né? E aí aqui ele entra, ó, com o reactjs.org, que é esse ícone que está aqui, esse link que está aqui, ó lá, que me leva para a página do React. Eu vou até deixar aberta aqui, que ela é útil para gente, né? E pronto, tudo bonitinho. É uma coisa, um detalhe importante, por padrão eles criam o app, o componente como function, tá? Em React eu posso criar um componente no formato de função, como essa, ou como formato de classe. Como vocês me conhecem, eu sou muito da orientação a objeto, eu vou trabalhar tudo com classe, eu não gosto de trabalhar com função, mas vocês vão ver muita coisa com função, e na verdade não muda tanta coisa assim, mas eu prefiro porque com classe eu consigo, dentro de uma classe ter várias funções, eu consigo encapsular mais, eu me sinto melhor programando desse jeito, tá? Então tá aqui, então vamos agora deixar esse projeto um pouco mais limpinho, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse logo que está aqui, ó. Vou excluir esse logo 192 e esse logo 512. Obviamente que se eu excluir esses caras, vão ter alguns erros. Ou não, era para ter. Mas tudo bem, por quê? Porque no manifest ele cita esses dois caras que eu vou remover também. Pronto. Então, estão removidos. Bonitinho. Então tá bom. Mas aqui continua funcionando. E agora eu vou aqui no app.js também e vou dar uma limpeza nesse app.ps, nesse app.js, e vou também transformá-lo numa classe, para a coisa ficar um pouco mais já com a nossa cara. Então ele não vai ser um app menu, mas vai ser um class app, tá? Que extends component. Na verdade, React que extends component, tá bom? Vamos tirar esse import daqui. Eu vou tirar também o app.css, não vou deixar com esse CSS daqui. E vou importar, import, tá? Eu preciso importar esse componente, né? Import React, vírgula, component from React. Então aqui está a minha classe componente, e por ser uma classe componente, né, nós temos que ter um método render. Esse método é obrigatório, tá bom? E aí, dentro desse render, nós temos sempre que devolver, dentro do render, nós temos que sempre devolver aqui component. Isso. Nós vamos sempre aqui devolver uma div. Sempre uma. Eu posso ter uma div com várias divs, mas eu tenho que sempre retornar uma div. Então eu vou botar aqui uma div básica, ó. Return, abre parênteses, fecha parênteses. E aqui a gente pode botar um div, né? Iniciando com o React.js. Bem simplesinho. Salvei, não tem erro. E se eu vier aqui, tá cheio de erro. Vamos ver o que é. Ele está esperando.
Deixa eu ver, export default app. O que eu estou fazendo de errado aqui? Eu acho que nada, mas tudo bem. Não era para ter erro aí não. De repente eu estou esquecendo algum detalhe. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um import React from React. Assim. E aqui vamos botar aqui um React.component. Acho que fica mais, de repente, mais interessante. Vocês observam que aqui não tem erro, né? Só está reclamando aqui. Type error. The superclass is not a constructor. Render. Você fecha você fecha você, export default app. Eu vou fazer o seguinte, calma aí. Vou dar um Ctrl C e npm start para ver se realmente eu estou cometendo algum erro, porque eu não estou enxergando nenhum erro. Às vezes eu dei um problema na execução ali. Porque como eu mudei muita coisa, às vezes isso acontece. Às vezes. Pode ser que eu esteja errando, tudo bem, a gente corrige. The superclass is not a constructor. Bem, não é obrigatório criar o construtor, não. Isso aí não é obrigatório, mas se você quiser, a gente pode criar, mas não tem isso. Aqui é parênteses com aqui, um div fechando com barra div, render, class app, extend react.component. Vamos aqui, deixa eu salvar aqui. Deixa eu vir aqui no index. Você vê que aqui nem acha erro. E aí, eu nem estou usando app test, vou apagar. Vou apagar tudo que eu não estou usando para não ter confusão. Pronto. Morrer pro lixo. O logo também aqui eu não quero mais. Vou apagar. Esse report web também não me interessa. Vou apagar. Esse setup test também não me interessa. Vou apagar. Esse app.css não vou usar. Então vamos apagar aqui também. Index.css, vamos manter. Apesar de que eu não estou usando. E aqui o index, pode ser que esse cara aqui tenha alguma coisa que eu não esteja usando. É por isso que dá erro. Vamos salvar aqui. Vamos tirar esse import daqui. Vamos ver agora. Import React from React. Class app extends. Import React from React. Cadê a app? Bem, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou apagar tudo. RCC, que é para ele criar para mim uma class component. Pronto. Import class export default class app. Tá aqui meu primeiro app. Vamos salvar e vamos ver o que acontece agora. Bem, tinha alguma escrita errada. Então tá aqui, ó, meu primeiro app, todo bonitinho pra gente. Excelente, tá? Agora vamos dar um passo além. Então, ó, o nosso projeto então está apagadinho, limpinho, todo certinho, tá?
Bem, tá aqui agora, meu primeiro app, a div, tudo certinho. Agora vamos dar um passo além, vamos dar alguns passos à frente disso e vamos fazer realmente nossos aplicativos, nossos itens, nossas coisas funcionarem certinhas, tá? Então, para que isso ocorra, a gente precisa do Bootstrap, primeiramente. Então vamos habilitar o Bootstrap, né? Então vou abrir aqui, deixar o nosso app para cá e vamos chamar o Bootstrap. Bootstrap. Aqui no Google. Melhor. Pronto. E aí, como eu já falei com vocês, vamos usar o CDN. Fica mais fácil. Na rede certa, né? Na rede certa. Vamos lá aqui no... Não sei se em download... Tá aqui o CDN. Tá. Então vamos copiar aqui. E vamos lá no index e vamos habilitar o Bootstrap. Tá aí. E vamos aproveitar e também tem que habilitar o JavaScript do Bootstrap, que é no final da página. Pronto. Já estamos com o Bootstrap habilitado. Vamos aproveitar também e vamos logo habilitar o Bootstrap icons também com o CDN. Ele fala que eu posso dar um npm -i install assim, mas eu acho que eu também consigo usar o CDN. Não, usage, embedded, sprite, icon font, CSS, accessibility, working. Não. npm, aqui, CDN, tá aqui. Esse cara aqui, o CDN, então vamos aqui também, opa, diminuir muito aqui a fonte, né? Muito bem. Então vamos agora aqui colocar o link do CDN. Pronto. Então agora a gente já está com o Bootstrap e com o... Opa, aí. A gente já está com o Bootstrap e também já está com o Bootstrap Icons habilitado, mas a nossa aplicação não deve ter mudado nada, se Deus quiser. Então tá aí. Muito bem. Então agora vamos para o próximo passo. Vamos criar as partições da nossa aplicação para a gente poder montá-la direitinho, tá? Então, eu vou criar um componente chamado Home. Então, vou vir aqui. É bom assim, como a gente pode ter... como a gente pode ter... como é que eu posso dizer? Como a gente pode ter, assim... vários arquivos voltados para cada componente, eu acho que o ideal é a gente criar uma pasta para cada componente, pelo menos que a gente for usar, tá? Então aqui eu vou criar aqui uma pasta para o Home. E dentro desse Home eu vou criar um novo arquivo que é o Home, sempre com H maiúsculo, tá? .js. Tá? RCC, que é para poder criar o componente para a gente, ele já cria o componente Home, já com a divzinha aqui em cima, tá bom? E aí vamos botar aqui, por exemplo, um H3, bem bonitinho, bem-vindo, só para vocês verem. Então tá aí.
Criei um componente home. Ok. Vamos agora criar um componente menu. Só que eu vou criar um componente menu bem simples primeiro, depois a gente vai transformá-lo em nave mesmo. Mas vamos lá, vamos criar então agora. Então eu vou vir aqui dentro de SRC, vou criar uma nova pasta, vou chamar essa pasta de menu, que é onde vão estar o nosso componente menu, e eu vou criar o meu componente menu com a M maiúsculo, .js. Então tá aí o meu componente RCC, para ele poder criar lá. E beleza, hein? E aí aqui eu não vou usar div, eu vou usar nave, tá? E aí nesse nav vamos usar alguns componentes do Bootstrap para criar um menu mesmo, né? Um navbar, né? E aí se vocês olharem na documentação lá do Bootstrap, vocês vão ver que tem o estilo, né? Que é para definir o navbar. Vamos fazer com que esse navbar ele seja do tipo expand, ou seja, que ele ocupe tudo. Vamos colocá-lo também escuro, bonitinho. E aí vamos usar um background light, que é para poder ser compatível, senão a gente não consegue ver nada com a letra e tudo. E vamos colocá-lo fixed top, para ele ficar bem lá em cima. Caso a gente precisa de mais alguma coisa, depois a gente coloca aqui, tá? E aí vamos dividir esse componente. Quem não estiver entendendo isso aqui que eu estou fazendo, recomendo que veja Bootstrap, tá? Div class name igual. Então agora vamos fazer agora a linha, né? Com 12 colunas ocupando tudo, com fundo dark e com um texto branquinho. Texto branquinho, né? Vamos botar um padding 2 aqui. Pronto, tá? E aí vamos criar itens aqui. Por enquanto eu vou só escrever o nome desses itens, tá? Então vamos ter aqui um home, né? Vamos colocar um ícone de home, né? Vamos procurar aqui o icons. Então a gente tem aqui ícones. Deve ter uma forma de eu filtrar esses ícones, vamos ver. Procurar aqui, home. Não. Deve ter algum ícone aqui que me mostre como se eu estivesse voltando para casa. Aqui, alguma coisa assim, voltando para o início. Vamos ver. Bookmark, bound, não. Vamos pegar esse building aqui mesmo. Não é, mas vamos botar. Tá vendo? É esse comando aqui, ó. Copiei. E a gente vai botar isso, né? E vamos botar aqui um outro aqui que seria de categorias. Tá, então, vamos manter assim, que depois a gente vai ver como é que vai ficar. Então tá aqui o nosso menuzinho básico. Um menuzinho bem bobinho, né? Que a gente poderia estar fazendo. Vamos fazer também tentar botar aqui uma barrinha aqui para poder separar. Não sei o que vai acontecer. Vamos lá. Então eu fiz o menu e agora vamos fazer um outro componente, tá? Lembrando, eu estou só começando, depois a gente vai melhorar. Vamos fazer um componente que é para o cadastro de categorias. Então, que eu vou fazer um sistema de cadastro de categoria, provavelmente no próximo vídeo. Hoje a gente só está montando, organizando e fazendo as coisas acontecerem. No próximo vídeo, nós vamos fazer os atalhos acontecerem. E no último vídeo, nós vamos fazer realmente os fetches e montar talvez 1 ou 2 vídeos para isso. Tá? Então vamos criar aqui uma nova pasta, que é categoria. Tá? Então vamos fazer um cadastro de categoria rodando em cima de um back-end. Tá? E aí dentro desse cadastro, vamos botar aqui um categoria.js. RCC, para ele gerar para mim a categoria. E aí vamos botar aqui cadastro de categorias. Isso aí, para ficar legal.
que mais que eu posso fazer? Por enquanto ele só está mostrando ali cadastro de categorias, etc. Tal, né? Então vamos lá agora no nosso app. Nosso app, que era só meu primeiro app, e não vai ser mais. Agora nós vamos ter alguma coisa um pouco mais elegante. Então vamos botar aqui, nós temos uma div, então vamos pensar, né? O app é o único componente que está sendo renderizado na minha tela. Então nós vamos ter que colocá-lo, primeiramente, renderizando na tela toda. Então aqui eu tenho um container fluid. Né? Muito bem. O que ele vai ter que renderizar? Bem, em cima ele vai renderizar o menu. Então vamos botar o componente menu para renderizar aqui. Menu. Não. Menu. Ele não vai renderizar nada. Por quê? Porque não existe esse componente menu. Tá, então você vê aqui, menu não existe. Por que menu não existe? Porque eu tenho que fazer um import dele. Vamos importá-lo. Como que eu importo? Ó, import menu from, e aqui eu coloco o caminho que ele está, ó, barra menu, menu, barra menu. Vocês vão ver que agora, olha lá, ó, o íconezinho de casa, categoria, bonitinho, nosso menu já está ali, hein? Viu? Feinho tá, né? Tá pequenininho, etc. Mas não vem ao caso, tá? Então, vocês estão vendo aí que não é ícone também ainda, nem nada, mas já tá ali. Muito bem. E outra coisa que nós vamos ter a princípio embaixo é a categoria. Então, vamos botar ele também além disso, além dele renderizar o menu. Então, eu tenho dentro do container fluid, ele está renderizando o menu. E nós vamos pôr para ele renderizar também o home. Lembrando, ele não vai encontrar o home. Nós temos que adicionar import home from ponto barra home barra home. Aí agora ele vai renderizar o home, né? E cadê o home? Não apareceu nada. Vamos ver o porquê. Vamos lá no home. Ah, por aqui, ó. O problema deve estar aqui. Vamos botar um class name igual, né? Vamos botar aqui um MT5, uma margem top de 5. Haha! Ele estava lá em cima, porque como eu botei o menu como também fixa de top, então ele não garante nada. Então tá aí, né, o nosso bem-vindo, que é o home. Na verdade, eu quero alternar. Quando eu clicar aqui, ser o home. Quando eu clicar aqui, ser o categoria. Por enquanto, não está assim. Então, vocês estão vendo que ele está criando componentezinhos, chamando... O nome dessas coisinhas aqui é JSX. E aí, vamos também aqui no nosso app, criar aqui dentro... Vou fazer melhor. Vamos criar o componente rodapé. Tá bom? Então tenho aqui categoria, home, menu. Vamos criar um componente, uma nova pasta, rodapé, para ficar também legal. Que aí depois a gente vamos tudo criando através disso, de rodapé.js. Então tá aqui, RCC, já cria para a gente o componente. E aí vamos criar esse rodapé, não com div, mas como footer. Lembrando que div, footer, nav é tudo uma coisa só. Class name igual, aí vamos botar aqui que é uma linha, um fixed button, para ele ficar lá embaixo, MT2, por exemplo, a margem top de 2, e aí vamos colocar dentro desse footer 12 colunas, BG Dark também, para ficar escurinha. Text White. Vamos botar um padding interno de 1 e um texto alinhado ao centro. Tá? Depois, obviamente, a gente pode melhorar essas coisas caso seja necessário. Rodapé.
Então está feito aqui. Não mudou nada, por quê? Eu não adicionei ele no app. Vamos no app e vamos aqui colocar o rodapé. Vocês viram? Aqui eu só escrevi rodapé, né? Deixa eu refazer para vocês verem, né? Por conta da biblioteca, né? Oh, poxa vida. Pronto. Eu posso só escrever rodapé. Tá vendo? Ó, pá. Não é assim. É assim. Rodapé. Abrir e dou um Enter. Ele faz o import e coloca para mim ali. Tá vendo? Então isso aí vale a pena a gente ver. Pronto, salvei. Vamos ver. Olha, o rodapé tá ali. Então, gente, olha só. Já criei o início da nossa aplicação em React.js. Criamos aqui, então, alguns componentes. Nem usei todos, né? Por exemplo, a categoria eu criei, mas nem usei, porque a gente ainda tem algumas coisas para fazer, tá? Então, aqui, a gente deu uma navegada geral no projeto, criamos aqui 1, 2, 3, 4, 5 componentes, óbvio, com o app.js, a gente tem que levar em consideração, que está gerindo tudo. Então, o que está sendo renderizado é sempre o app.js, e o app.js ele é composto pelo componente menu, home e rodapé. Depois nós vamos melhorar esse componente aqui, porque ele, na verdade, ele tem condições conforme a pessoa clica. Isso a gente vai ver no próximo vídeo, tá bom? Então, tá aí, criação do aplicativo, entender o que é cada coisa e a divisão e a criação de componentes e fazer as coisas acontecerem. Tem muita coisa aí para a gente ver ainda, óbvio, a gente só desenhou tela, só escreveu coisas simples, mas a gente tem que fazer essas ações funcionarem. Um vídeo de cada vez.